Estamos aqui novamente, unidas e de mãos dadas, e dessa vez com uma convidada especialíssima, nossa professora Wilza Rosa. Vamos deixar que você se apresente, porque o seu currículo é vastíssimo. Então, quem é a Wilza Rosa? O que é que você faz? Eu sei que psicóloga, né? E das boas. Mas fala para nós sobre você, sobre sua trajetória. Primeiro, eu quero agradecer em estar aqui junto com vocês para a gente discutir sobre um tema que é tão relevante. Dizer que antes de ser psicóloga, eu sou Wilza pessoa, né? Também tenho meus momentos de altos e baixos, meus momentos de felicidade, de tristeza, de vivências de lutas, de perdas, de enfrentamentos, de criar estratégias, né, para a gente lidar, enfim. E que no meio disso tudo, né, também em alguns momentos do dia sou psicóloga. E essa minha trajetória na psicologia, ela inicia em 2006, eu me formei pelo SESMAC aqui em Maceió, e desde o primeiro período eu buscava sempre práticas, eu nunca ficava só na teoria, e foi quando desde então eu caminhei por vários percursos da psicologia. Atuei na psicologia no terceiro setor, hospitalar, escolar, organizacional, em diversos lugares diferentes durante os 6 anos de faculdade, que naquela época eram 6 anos, e, paralelo a tudo isso, vivenciava congressos, eventos, cursos de capacitação, fiz formação na abordagem fenomenológica existencial. Em seguida, após a minha formação da faculdade, eu entrei no mestrado, atualmente estou para concluir o meu doutorado, e ao longo de todo esse percurso também venho construindo ideias e práticas que eu considero inovadoras. Então, por exemplo, na época que eu ainda era estudante, surgiu a ideia, quando eu era estagiária do HGE, de para onde encaminhar as pessoas, né? Quando eram pessoas que tinham tentado suicídio, que receberam atendimento lá no hospital, para onde encaminhar essas pessoas após o atendimento hospitalar. Eu sei que, na época, em 2006, a gente tinha CAPs, com alguns postos de saúde, com profissionais, alguns da psicologia, sendo que a minha ideia era que tivesse um local especializado para trabalhar prevenção e prevenção do suicídio. E foi quando, só anos depois, né, assim, caiu meio que a ficha que era possível abrir essa instituição como uma instituição não governamental. Então, foi quando, em 2012, conversando com uma amiga assistente social, eu comentei dessa proposta, dessa ideia que eu tinha, e aí foi quando ela comentou, olha, dá para você abrir como uma instituição não governamental, você precisa reunir um grupo de pessoas que se interessam, enfim. E aí foi quando surgiu o trabalho da Única Vida, que estamos aí há 14 anos desenvolvendo não apenas atendimentos gratuitos à população, mas promovendo cursos de capacitação, campanhas, palestras, eventos, enfim. E tudo que nós fazemos é voluntário, então a maioria dos profissionais e estudantes, pessoas que contribuem lá nas diversas áreas, não só da psicologia, geralmente dedicam uma manhã ou uma tarde para estar junto conosco, presencial ou online, e a partir daí é que a gente desenvolve várias ações, e hoje em dia o trabalho da ONG Cavida já tem sido uma referência nacional. E para além do Cavida, nesse percurso foram surgindo também outras práticas. Então, eu já trabalhei em algumas faculdades, não só na cidade de Maceió, mas, por exemplo, em algumas cidades do interior do estado de Alagoas, Arapiraca, Palmeira dos Índios. Atualmente eu estou no 4º contrato de professora substituta na UFAL aqui de Maceió. Já trabalhei em algumas instituições particulares, já trabalhei também numa perspectiva de docência, mas fora do contexto universitário, com cursos de capacitação em diversas áreas. Eu trabalho atualmente já há alguns anos na Secretaria Estadual de Saúde, onde lá dentro eu desenvolvo tanto ações de prevenção e prevenção do suicídio, como atualmente eu também coordeno um programa chamado Mate-Mazi, que é um programa que nós levamos ações para comunidades quilombola, indígenas, ciganas, enfim. E nesse percurso todo aí de quase praticamente 20 anos de formação, eu também escrevi algumas obras, escrevi alguns livros, que daqui para o final a gente comenta um pouquinho mais sobre eles aqui ao longo do nosso podcast. Você citou a ONG Cavida, e é importante ressaltar que, diante dessa temática que a gente vai discutir hoje, que é o suicídio, que ainda existe muito tabu sobre esse assunto, né, na sociedade. Fala para os nossos ouvintes, os nossos seguidores, como o Cavida acolhe essas pessoas em sofrimento psíquico. Desde o primeiro momento, quando a pessoa faz contato, a gente direciona para o setor do acolhimento.
O acolhimento vai ser aquela pessoa que não necessariamente vai ser um psicólogo, mas é um profissional ou um estudante que é treinado para que ele acolha essa pessoa, para que ele escute e receba essa pessoa inicialmente. É feito um cadastro. E em seguida, após esse cadastro, essa pessoa ela é direcionada para o atendimento psicoterápico. É importante ressaltar que o modelo que nós temos hoje em dia ainda é um modelo muito biomédico, relacionado à psicologia, psiquiatria. E quando a gente pensa em promoção de saúde mental, principalmente pessoas que apresentam comportamento de risco para suicídio, é importante ressaltar que existem questões muitas vezes estruturais, coletivas, que muitas vezes não pensamos. E aí o que acontece? Termina aqui, nessa perspectiva de um modelo, de uma avaliação psicológica, em que nesse momento o profissional identifica se tem presença de transtorno mental ou não, se existem outras possibilidades, como, por exemplo, necessidade de uma assistência para um benefício, e aí essa pessoa, por exemplo, vai ser direcionada para assistência social, para um CRAS ou para um CRES, se houver alguma situação de vulnerabilidade, de violência. Então é feito meio que nesse momento um mapeamento, sabe? Um rastreio de quais são as necessidades maiores daquela pessoa, o que é que possivelmente, inicialmente, de forma mais superficial, pode estar relacionada àquela tentativa, ou se for uma família enlutada, de a gente poder construir caminhos para trabalhar a pós-venção, a elaboração do luto, enfim. E aí é feito o acompanhamento, principalmente com os profissionais da psicologia na instituição. É importante ressaltar que, assim, na nossa instituição, como todos nós somos voluntários, então a gente, ao longo do ano, temos rotatividade, temos dificuldades de manter os profissionais, muitas vezes por uma falta mesmo de acesso até condições mínimas, como um transporte. Eu já tive várias situações de profissionais que não tinham transporte para ir à instituição e que muitas vezes tiveram que deixar de atender porque naquele dia não estavam com condição de ir até a instituição. Então, a gente também sofre com dificuldades. Então, são 14 anos de trabalho, de muita luta, de muita resistência, mas também de muitas dificuldades ao longo desse percurso, porque a gente precisa enfrentar muitos obstáculos, mas que a gente percebe que oferecendo um atendimento que seja gratuito, que possa acessibilizar para as pessoas minimamente um acolhimento e um acompanhamento, isso já pode ser um passo muito importante para a gente construir estratégias de prevenção. Ô, Ilza, você falou que foi estagiária do HGE. Isso. E aí você tinha pacientes lá que você não tinha para onde encaminhar, né? Isso. Com tentativas de suicídio. Exato. Eu queria que você me explicasse ou falasse um pouquinho sobre aquela época. São quantos anos já se passaram? E o índice de suicídio aumentou muito. Quando a gente pensa que as coisas não evoluíram, nesse sentido, não sei, não houve evolução, muito pelo contrário. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que está acontecendo? Na verdade, se a gente parar para perceber, primeiro que há 20 anos atrás não se tinha notificação. Isso. Então, a gente tem uma legislação que traz a obrigatoriedade de que profissionais da saúde e da educação precisam, compulsoriamente, obrigatoriamente, preencher a ficha de notificação de violência autoprovocada. Isso é uma coisa que, infelizmente, na prática é muito difícil, porque a maioria dos profissionais da saúde não preenchem. E quando preenchem, muitas vezes não preenche todos os campos, porque é uma ficha extensa, com mais de 60 itens. E se a gente não constrói dados, a gente não constrói políticas públicas. Sim. Então, ao longo desses últimos 20 anos, o que é que eu venho observando? A gente tem, sim, maiores processos de formação, a gente tem uma legislação que garante, que institui a Política Nacional de Prevenção e Pós-Venção, não só do suicídio, mas incluiu também a autolesão, que era algo que antes não era comentado, porque falar em autolesão é diferente do comportamento suicida. Até fica aqui a deixa para um outro podcast a gente falar da autolesão. Mas que em vários casos a gente pode ter a comorbidade, a autolesão com intenção suicida, que aí também pode ter o comportamento suicida. Então, nesses casos é necessário que o profissional ou da saúde ou da educação obrigatoriamente preencha a ficha de notificação de violência autoprovocada, o que não é feito. Então, se não é feito, como é que a gente vai dar visibilidade? A gente continua com dados que são defasados. Se a gente percebe que ultimamente os dados aumentaram, então essa pequena parcela que nós observamos desse crescimento, observa-se que em alguns lugares os profissionais que estão mais capacitados, mais sensibilizados, estão preenchendo alguns
Então, a gente começou a crescer um pouco mais a notificação, isso é um ponto. Segundo, nós tivemos várias situações nos últimos anos, como por exemplo a pandemia, que mostra muito claramente para a gente que durante o período da pandemia, o fato de nós estarmos reclusos, naquele período em que nós ficamos sem contatos sociais, porque nós somos seres sociais. A partir do momento que o sujeito é privado de ter as relações sociais, então naquele momento ali a gente observa o quanto que várias questões envolvendo saúde mental foram se intensificando. Não é à toa que aumentou durante aquele período o índice de violência doméstica, depressão, aumento também dos transtornos de ansiedade, por exemplo, situações de maiores vulnerabilidades, então populações que estavam em níveis de riscos com maiores vulnerabilidades sociais, que já vivenciam dificuldades de acesso, foram populações mais atingidas. Por exemplo, se eu penso em população LGBTQIAPN+, quantas pessoas não foram expulsas de casa ou não aguentaram ou desenvolveram outros quadros por conflitos familiares durante o período ali da convivência? Então, quando a gente vai pensando em todas essas questões, a gente observa que sim, entre 2020 para cá, principalmente, a gente observa que a gente teve um aumento muito significativo. Então, é uma coisa que, tipo assim, é algo que são dados com números gritantes e que pode ser muito mais. Exato. Então, é uma pandemia silenciosa. Exato. Né, onde as pessoas não se dão conta, né, foca na pandemia do Covid, mas muito antes disso existe uma pandemia silenciosa, onde as pessoas não se dão conta do quão isso é muito sério. Exato. E aí, quando você fala dessa epidemia mais silenciosa, são questões que envolvem a saúde mental. Isso. Porque, vejam, se uma pessoa, por exemplo, apresenta um quadro clínico de uma dor ou algo do tipo, é muito comum que as pessoas procurem um analgésico, nem que ela se automedique, né? Ela vai procurar um farmacêutico, ela vai muitas vezes procurar um médico, fazer exames, enfim. Mas como são questões emocionais, as pessoas têm uma tendência a não valorizar. As pessoas têm uma tendência, pelo contrário, a menosprezar. Ah, é piti, é frescura, tá querendo chamar atenção. É falta de Deus. É falta de Deus no coração. Ah, essa pessoa tem tudo, tá assim por quê? E a pessoa acaba ficando envergonhada, não expõe o que está sentindo, por conta justamente dessas críticas. E aí existe um silenciamento maior, porque a gente observa que se falar é importante, imagina um momento em que você tenta falar, você é menosprezado. Isso. Você não é validado. Pelo contrário, muitas vezes você é até alvo de chacota de algumas pessoas no trabalho, na família, você é julgado, você é colocado muitas vezes num lugar de fraqueza, você é muitas vezes colocado no lugar de alguém que só quer chamar atenção. Então isso tudo é muito impactante, né? E é uma vida perfeita. Ok, você tem uma vida perfeita. Exatamente. Por que isso? E são feridas, né? Que a pessoa vai carregando ao longo da sua trajetória. E aí, quando a gente lida, por exemplo, com um quadro, seja da depressão, seja do comportamento suicida, um transtorno de ansiedade ou alguma outra problemática, já é a consequência. Eu costumo dizer que já é a ponta do iceberg. Mas o que é que a gente tem por baixo, né, dessa linha do mar? O que é que acontece que leva o sujeito a essa ponta? Então, os problemas relacionados às questões que envolvem a saúde mental, elas já são as consequências de outras problemáticas anteriores que vão se somando, que são questões complexas, multifatoriais, coletivas, estruturais, que vão se somando e que vão refletir no indivíduo. Mas, Wilson, por que ainda é tão difícil falar sobre a temática do suicídio? E o que você diria, assim, para as pessoas que conhecem alguém que está em sofrimento psíquico? Como as pessoas devem reagir? O que fazer e o que falar para esse sujeito que está adoecido? Primeiro que é importante a gente entender que existe ainda muito estigma. Ainda existe um tabu muito grande. Por exemplo, ainda existe uma ideia de que se eu falar sobre, eu vou estar incentivando, estimulando, induzindo. E assim, a gente precisa entender que são questões diferentes. Por exemplo, o artigo 122 do Código Penal, ele vai dizer que você instigar, induzir alguém à prática do comportamento suicida, isso é crime. Ok. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que fala, a vida tá sem sentido, não quero mais viver, e o outro diz, deixa de palhaçada, bota melancia na cabeça, se tu quisesse se matar, fazer alguma coisa, você já tinha feito. Então, essa pessoa tá instigando, incentivando. E o pior de tudo, muitas vezes é alguém dentro de casa, da relação familiar, ou da relação amorosa, ou da relação de trabalho, muitas vezes alguém muito próximo, o que é mais difícil ainda de lidar. Então, primeiro, né, aquele que instiga, isso é considerado crime. Segundo,
quem passa por situações de questionar sobre a vida, se vale a pena continuar vivendo ou não, que tem sentimentos ou pensamento suicida, essa pessoa não é criminosa, mas ao longo da história de vida, ela já foi criminalizada. Por exemplo, durante o período da escravização, se a gente tivesse uma pessoa que era escravizada e que praticasse o suicídio, ela não tinha o direito de ser sepultada com as mãos. As mãos, elas eram amputadas e elas eram sepultadas num local diferente do corpo, porque ela não era digna de ter ali o corpo todo sendo sepultado. E outra, quem é que ia pagar por aquela mão de obra daquela pessoa escravizada que agora não está mais em vida? Então, a família era penalizada. A família tinha que trabalhar dobrado para compensar aquele seu ente querido que faleceu. Então, imagina, você tem que lidar com o luto da perda do seu ente querido e um luto que para alguns autores é diferenciado quando é a questão do suicídio. Sim. E segundo, você ainda também ser penalizado pela morte do outro. E isso faz muito sentido, porque a gente percebe que, por exemplo, hoje em dia, para pessoas que vivenciam o processo da perda de um ente querido, é muito comum a gente se deparar com sintomas, sintomas não, desculpe, sentimentos que envolvem culpa, que envolvem arrependimento, da pessoa achar que poderia ter feito algo que não foi feito. E, na verdade, tudo isso é reflexo, como a gente vai ver, né, desse inconsciente coletivo que ainda perpassa e que ainda é reproduzido, muitas vezes em sentimentos que são muito frequentes. E aí, o que é que a gente pode dizer para pessoas que de repente estejam nos assistindo, nos ouvindo, que talvez já tenha passado pela perda de um ente querido ou que vivencie esse processo de luto? Primeiro, compreender o que é que pode ter levado aquele seu ente querido a de repente ter decidido por fim a própria vida. Ninguém decide por fim a própria vida do nada, sem motivo, só para chamar atenção, Sim. só por uma eventualidade. Por mais que as pessoas às vezes achem que foi porque separou, foi porque estava desempregado, foi porque tinha depressão. Gente, a gente de novo está só na ponta do iceberg. A gente está falando de uma questão que é complexa. A gente está falando de uma questão que é multifatorial. Envolve muitas vezes aspectos biológicos, genéticos, hereditários, sociais, culturais, religiosos, de situações que o sujeito pode ter vivenciado de rejeição, de exclusão, de falta de acesso a, muitas vezes, condições mínimas para você sobreviver. Ô, Wilza, e há muita dor ali, né? Com certeza. Muito sofrimento. Com certeza, com certeza. E aí a forma como vai ser elaborado esse luto é muito individual, né? O luto, de novo, o senso comum, a nossa sociedade muitas vezes estabelece o que seria um luto normal. E a própria psiquiatria, né? A gente vê que o tempo do luto foi reduzido. Então, é lamentável, assim, a gente observar que nos últimos manuais diagnósticos, o que antes era considerado um luto patológico a partir de 6 meses, hoje em dia, com 2, 3 semanas, já é considerado um luto difícil ou semelhante. Então, assim, essas categorias que a gente também tem dentro do próprio modelo biomédico que é reproduzido no nosso contexto sociocultural, eles também são muito problemáticos, porque muitas vezes põem as pessoas que estão na vivência do luto num lugar de que, peraí, né, você não está seguindo o que a maioria segue. Peraí. Então, né, já está precisando aqui de uma medicação, de um acompanhamento especializado, mas como assim? E falta, assim, a falta de paciência dos próprios familiares com relação de ver uma pessoa enlutada, um ente, Exato. né? Dizer, oxi, já passaram 6 meses. E aí, voltou à vida normal? Já passaram assim, 1 ano, Pois é. 2 anos. Então, assim, eu vejo essa questão do tempo, né? Cada indivíduo tem a sua subjetividade, então cada um elabora da forma como é o seu contexto de vida, de tudo que você aprendeu, e a gente só sabe quem vive, né, essa realidade. Exatamente, né? Então é importante que as pessoas que vivenciam esse processo de luto, que elas possam falar sobre, que elas possam buscar ajuda, que elas possam, por exemplo, participar de um grupo de apoio, porque hoje pelo Brasil nós temos vários grupos, inclusive online, grupos de pós-missão, onde você vai ter ali acesso a outras pessoas que também vivenciam um luto muito semelhante, que é a perda também de alguém por suicídio, e nesse momento do trabalho de grupo, deles poderem ouvir, deles poderem também refletir, deles poderem compreender, deles também se permitirem serem acolhidos, deles também se permitirem a ter esse
apoio, sabe? De outros que são semelhantes e que vivenciam ali algo que realmente comunga com o que aquela pessoa está passando. Então, o que eu posso dizer é que falar é importante, e buscar esses grupos de apoios também é fundamental. O suicídio é um tabu, Sim. né? Para quem está vivendo esse adoecimento, para os familiares, e assim, muitos familiares, eles não falam que perdeu alguém pelo suicídio e sofrem calados, eles não procuram ajuda, eles não buscam realmente passar por tudo isso, por esse luto e continuar vivendo, dar um significado diferente à vida. Sim. Então, essa pós-venção, como é que no caso a vida só em escuta, como é? Então, como eu falei, assim, hoje a gente tem vários serviços, né? E o que eu sempre coloco como referência para o trabalho de pós-venção são os grupos de apoio. Lá na ONG Cavida, a gente já tentou montar em alguns momentos grupos de apoio, mas não conseguimos dar seguimento. Por exemplo, em 2013, nós fizemos uma pesquisa com autópsia psicológica. E o que é autópsia psicológica? Só um parêntese, é quando ocorre um óbito e após o óbito a gente vai, por exemplo, construir o perfil psicológico daquela pessoa que faleceu. E como é que eu construo o perfil psicológico de alguém que já faleceu? Buscando quem convivia com essa pessoa. Então, é quando a gente vai fazer uma entrevista com familiares, amigos ou colegas de trabalho, pessoas que eram mais próximas daquele indivíduo. E aí a gente vai buscar construir esse perfil até mesmo para entender, será que realmente foi suicídio? Porque a gente se deparou com situações que não foi suicídio, que a cena parecia suicídio, mas foi um homicídio. Sim. E a gente também se depara muitas vezes com situações que o registro foi de acidente. Por exemplo, fulano que chegou ao óbito por um acidente automobilístico, por afogamento. Mas até que ponto esse acidente automobilístico, esse afogamento não foi intencional? Sim. Então, a autópsia psicológica, ela nos ajuda a compreender possibilidades, se realmente foi homicídio, se foi acidente, se pode ter sido um suicídio, enfim, quando a gente faz essa reconstrução da personalidade do sujeito. E aí, em 2013, quando nós fizemos essa pesquisa, que nós fomos em busca de pessoas que estavam no processo de luto por seus entes queridos, nós conseguimos chegar a algumas famílias, porque primeiro a barreira de chegar até o local, né? Primeiro os dados. A gente primeiro levantou os dados que tinha dos registros no IML e, no máximo, alguns dados só tinha nome, idade e sexo. Como é que a gente ia chegar nas famílias? Muitas vezes não tinha o endereço de um familiar, não tinha um telefone de contato, nada. Aí alguns que tinham o endereço ou que tinham o telefone de contato de quem retirou o corpo de lá do IML, aí a gente começou a tentar fazer contato. Os que tinham telefone, tentamos contato por telefone. Os que não, os que tinham endereço, a gente tentou ir nos endereços. A maioria, quando a gente chegava no endereço, o que é que acontece? Grande parte dos casos de suicídio ocorrem dentro de casa. Então, após o óbito, é comum que a família se mude. Então, aqueles que a gente conseguiu chegar na residência, muitos a família não residia mais ali. Então, é uma dificuldade imensa. Então, nos casos que nós conseguimos chegar aos familiares, a gente identificou, assim, uma necessidade muito grande, não só de construir esse perfil, mas também de oferecer um acolhimento, acompanhamento. E aí foi quando lá atrás, desde 2013, nós ofertamos para essas famílias que participaram da época da pesquisa o acompanhamento na nossa instituição. Durante um período de 1 ano, nós não tivemos nenhum dos familiares procurando a instituição, pelo contrário. Nós só tivemos a ligação de um familiar dizendo que teve mais um óbito na família por suicídio. Então, isso nos faz refletir muitas coisas. Primeiro, por que será que esses familiares, mesmo a gente disponibilizando o espaço, atendimento especializado com profissionais, não vieram até a instituição? Segundo, será que nós falhamos enquanto profissionais, ao invés de esperar que as pessoas viessem à instituição? Será que não era o momento da gente continuar indo à residência dessa pessoa? Então, são muitas questões que a gente levantou e que até hoje eu não tenho respostas com relação a essa questão do que é que pode ter acontecido. E pode ser, na verdade, o conjunto de todos esses elementos. Porque, como eu falei, muitas vezes é melhor colocar debaixo do tapete, é melhor evitar falar, né? E aí termina que, mesmo às vezes, a gente disponibilizando um serviço, existem questões que
dificultam ou que estão aí entrelaçados, que favorecem para que não se tenha. Então, nem o atendimento individual, nem o atendimento de grupo que a gente queria fazer na instituição, nós não fizemos. E aí, desde então, os atendimentos que nós recebemos hoje são mais individuais, de um caso ou outro aleatório que busca o nosso serviço. Ô, professora, saudade de lhe chamar de professora. Pode chamar à vontade. Ô, professora, a gente sabe que existem sinais de alerta, né? Para quem está nos ouvindo, fale sobre esses sinais de alerta. Certo. O tanto de gente que tem aí sofrendo, né? Os próprios familiares também, sem conseguir entender o que está se passando com aquele parente que está ali em sofrimento psíquico. Mas existem esses sinais de alerta que são bem importantes frisar, né? Na verdade, assim, hoje em dia eu questiono, viu, bastante essa nomenclatura dos sinais de alerta. Eu venho repensando bastante, porque o que é que acontece, né? Ao longo dos anos, a gente vem construindo estudos científicos para se ter uma maior compreensão do comportamento suicida, né? E aí, com base em alguns estudos, a gente foi construindo uma ideia de que pessoas que apresentam comportamento suicida, boa parte delas demonstram sinais. E aí, o que seria um sinal? O sinal é algo que pode ser observado, mas que é importante ressaltar que nem sempre vai ser observado. E nem sempre aquela pessoa vai dar algum sinal. Nem sempre. É porque a família se culpa, né? Exato. Eu não vi nenhum sinal, eu não percebi nada. E acaba se sentindo culpado pelo sinal. Além de que, assim, o indivíduo não demonstra e também tem uma realidade atual, pela correria do dia a dia, cada um por si, Pela não convivência. pela né? não convivência. E, tipo, passa despercebido mesmo. Exatamente. E aí, quando nós pensamos nessa questão dos sinais, precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes dá a sensação de que todas as pessoas que apresentam comportamento suicida ou que já chegaram a óbito, elas demonstraram sinais e isso não foi percebido, e isso pode gerar uma sensação de culpa naqueles que ficam, sensação de como assim eu não percebi, enfim. Então, vejam, o que se entende hoje por sinais parte de vários estudos científicos que foram desenvolvidos e que, por exemplo, hoje no Manual do Ministério da Saúde, alguns vão dizer assim, que as frases são indiretas, tipo, a pessoa não diz diretamente, eu vou me matar. Muitas vezes a pessoa diz, eu quero sumir, não quero ver mais nada, nem ninguém, eu tô sendo um peso para os outros, em breve vocês vão se livrar de mim. Por exemplo, a presença de alguns transtornos mentais, como a depressão. Quanto maior o nível de depressão, maior o risco de suicídio. Então, a gente vai percebendo que existe algo que pode ser observado, mas que isso não é determinante. Então, é importante a gente ter essa diferença. Inclusive, eu realmente, hoje em dia, quando escuto até falar sobre os sinais, eu gosto de refletir muito e questionar, porque é necessário que as pessoas que estão aprendendo, nos ouvindo, começando a entender um pouco mais sobre a questão do comportamento suicida, que elas entendam que não é todo mundo que demonstra sinal, que elas entendam que não é todo mundo que tem depressão que vai ter comportamento suicida. Então, realmente tem muita coisa que termina sendo compreendido de forma distorcida, e aí é onde a gente precisa ter todo um cuidado. A tentativa de suicídio, quem se suicida, necessariamente tem depressão? Não necessariamente, né? A gente vai perceber que o que promove sentimentos ou pensamentos de não querer mais viver pode ser um conjunto de fatores, como eu falei, aspectos que envolvem biológico, psicológico, social, condição econômica, vivência muitas vezes de exclusão, de preconceito, Isolamento, né? de isolamento, perdas afetivas, então não só perdas no sentido de óbito, de um processo de luto Sim. por alguém que faleceu, mas muitas vezes perdas simbólicas, o fim, né, de um relacionamento amoroso, de repente a pessoa receber a notícia que vai estar desempregada, que não vai mais continuar ali trabalhando naquele local. Muitas vezes, quando a gente pensa jovens universitários, a mudança, quantos jovens não precisam mudar de suas cidades, de seus territórios, aí vai para a capital, morar sozinho, às vezes numa república, dividir com outros, que tem toda uma, né, uma cultura diferente. Cadê meus amigos? Cadê meus familiares que eu não tenho mais Tá as lidando com bases, o luto né? também, É né? um processo de luto também simbólico para alguns autores. Então, termina que todas essas vivências, mudanças drásticas, individuais, coletivas, elas podem também influenciar. Então, por isso que eu sempre digo, não é um único fator.
né? Não é uma única causa. Então é importante a gente sempre ver quais são todos os elementos ali que estão favorecendo, que é o que na literatura a gente chama de fatores proximais e fatores distais. Fatores proximais é aquilo que está mais próximo, dias anteriores, semanas anteriores, e fatores distais, aquilo que está mais distante. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que recebeu um diagnóstico há 3 anos atrás de câncer, de uma doença terminal ou de alguma outra questão biológica, e aí essa pessoa vem já há alguns anos nesse enfrentamento, vivenciando uma batalha, muitas vezes a sensação de que, né, eu estou dando esse peso, esse trabalho para os outros, eu não quero estar dando trabalho, a vida para. Então, óbvio que mudanças também que envolvem o contexto social, o contexto relacional, o contexto de vida do sujeito, isso vai, né, se somando. E aí, pensei, bom, tem situações muitas vezes na infância, quando a gente pensa no abuso sexual, que é uma das questões que a gente observa em alguns casos, não são todos, mas a vivência de um abuso sexual lá na infância, hoje na vida adulta ou na adolescência, pode ser mais um dos fatores de risco quando a gente avalia alguns casos que também tem dentro do seu histórico essas questões. Então, resumindo, nós vamos perceber que é a ponta do iceberg que leva ao comportamento suicida e que na história de vida desse sujeito, na sua trajetória, nós vamos se deparar com várias situações que geraram conflitos, que geraram tensão, que impactaram esse sujeito e que tudo isso foi se somando até que o indivíduo chegasse a essas sensações de que talvez valesse a pena não continuar mais aqui, né, de que talvez valha mais a pena encontrar um sentido numa outra dimensão. Alguns vão nessa busca, né, de encontrar um ente querido que Sim. perdeu, alguns vão na busca de que no outro plano a vida vai ser melhor do que aqui. Então a gente vai perceber que são muitas crenças, muitas ideias, muitos sentimentos, e para cada pessoa tudo isso é muito particular. Então eu sempre digo que assim, a gente só vai saber realmente os verdadeiros motivos de quem praticou o ato através do próprio sujeito. Se é alguém que após uma tentativa houve um resgate, a pessoa sobreviveu, voltou para casa, ouvindo essa pessoa, acompanhando essa pessoa, eu vou compreender o que para essa pessoa foram ali os possíveis motivos. Mas e quando ocorre o óbito? Não tem muito o que a gente compreender. No máximo, construir, como eu falei, através da autópsia psicológica, um perfil psicológico, dar esse suporte de apoio para os que ficam e, a partir daí, também podermos pensar quais as estratégias a partir desses perfis, o que é que tem de semelhante. Então, para cada território, para cada cultura, para cada público, existem questões que são muito específicas. Sim. Então, uma coisa é se eu falo sobre comportamento suicida numa área urbanizada, outra coisa é se eu falo no sertão de Alagoas, outra coisa é se eu falo numa população indígena, que hoje em dia tem sido um dos maiores índices, outra coisa é se eu falo na população quilombola, ribeirinha, cigana. Então, existem muitas especificidades, e quanto maiores forem as interseccionalidades, o que são as interseccionalidades? Interseccionalidades, quando a gente pensa raça, gênero, condição socioeconômica. Então, quando a gente vai relacionando todo esse conjunto de fatores, a gente percebe que quanto maiores as vulnerabilidades, maiores os impactos e maior pode ser o risco. Puxando um gancho nisso. Quando a gente tem ou próximo, ou quando a gente sabe que alguém está passando por esse tipo de problema, como é que a gente pode ajudar? Existem várias formas de contribuir. Primeiro que, se você identifica alguém que está muito próximo, seja um amigo, um familiar, um colega de trabalho, que apresenta o comportamento de risco, que você demonstra ali, que aquela pessoa demonstrou algo em algum momento, primeiro, a gente precisa ter minimamente um diálogo mais aberto, se disponibilizar. Mas nem todo mundo que está aberto para esse diálogo. Não é todo mundo que vai ter essa sensibilidade de se aproximar, porque muitos evitam. Ai, fulano tem uma energia tão baixa. Ai, fulano às vezes quando chega, né, fica uma coisa meio estranha, um clima meio diferente. Então, infelizmente, a gente está num contexto de uma sociedade produtivista, capitalista, individualista. Egoísta. E preconceituosa. Sim, que as pessoas, né, praticam a psicofobia, que as pessoas se distanciam daqueles que não comungam como eu penso ou como eu acho que deve pensar, e isso, infelizmente, distancia as pessoas. Mas, se você é aquela pessoa que minimamente tem uma sensibilidade, se preocupa com o outro, e que você quer contribuir e ajudar, então, primeiro, você não precisa ser especialista, você não precisa ser psicólogo, psiquiatra. Eu sempre digo que basta ser humano com o mínimo de sensibilidade e de conhecimento para que você saiba como lidar, porque não é toda ajuda que vai ajudar.
Eu gosto muito Isso. dessa frase de uma psicóloga, Catice, diz assim, nem toda ajuda, ajuda. E eu concordo, que às vezes a gente tá na intenção de ajudar e a coisa tá E o bem próprio distorcida. preconceito dificulta, né? Exato. Essa ajuda. Exato. Cria uma barreira, né? Então, se a gente tem essa sensibilidade em alguém próximo, primeiro tentar se aproximar um pouco mais da pessoa, ter diálogos mais abertos, buscar compreender. Então, fale menos, ouça mais. Não é à toa que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Então, a gente precisa exercitar mais o dom da escuta, falar menos. E nesses momentos que a gente estiver ali junto com aquela pessoa, poder conversar sobre outras coisas para além daquilo. Então, você não precisa ficar o tempo todo querendo que a pessoa diga o que está acontecendo, o que ela está sentindo. Não. Convida aquela pessoa para um cinema, convida aquela pessoa para uma praia, convida aquela pessoa para fazer um bolo junto com você, proporciona junto com aquela pessoa um momento de lazer, porque são esses momentos que você vai construindo, vai fortalecendo o vínculo, que você vai dando abertura para que aquela pessoa também perceba que ela não está sozinha. Que ela se sinta mais confortável com você, Sim. né? Com certeza. E olha que interessante, muitas vezes dentro da própria casa a gente não se sente confortável. Sim, É verdade. Seja com os pais, seja com os filhos, ou seja com outros que a gente convive, né? Então, se a gente minimamente consegue construir esses momentos de um lazer, de um diálogo mais aberto, que não seja de julgamento, que não seja de estar ali apontando se o que você está fazendo é certo ou errado, sem que seja aqueles momentos ali de tensão, de cobrança, né? Porque muitas vezes entre pais e filhos, Sim. o que é que a gente observa? A cobrança. Passou o dia todo trancado no quarto, meu filho, saia desse quarto. Você não tem mais nada na vida, né? Deixa de preguiça, levanta pra vida, enfim. Sem falar que quando a gente fala nos adolescentes, tem as especificidades, né? A gente hoje vive a geração do quarto, enfim, que isso já dava outro podcast. Fica as dicas aqui, né? Na verdade, eu já ia puxar o gancho quando você falou sobre isso, porque é a faixa etária que também tem aumentado muitos casos de suicídio, Sim. como também os idosos, né, Wilson? Exato. Além das populações que você citou, Isso. indígenas, quilombolas. Isso. Queria que você falasse um pouco sobre esse aumento. Muito significativo. Se a gente parar para perceber, o grupo hoje que nós temos de adolescentes é um grupo que vem da geração anos 2000 para cá, da área da era tecnológica. Sim. Viver, se desenvolver e crescer na era tecnológica, hoje a gente está vendo várias consequências. A gente o tempo todo cansa de falar do excesso de tela. A gente vai perceber que, infelizmente, a forma que muitos têm hoje em dia de ter sentido, de ter passatempo, de evitar o tédio ou de passar o dia é na tela. Seja no celular, seja no computador, seja no tablet. Por mais que a gente oriente os pais, por mais que a gente fale para os responsáveis que não é recomendado, para ter o cuidado, para limitar o tempo de uso, mas a gente percebe que, infelizmente, na maioria das famílias hoje, realmente esses processos tecnológicos, eles tomaram conta. Ou usa nas telas e dentro dos quartos. Né? Exato. Isolados, longe dos amigos. Exatamente, que é o que a gente chama da geração do quarto, né? Inclusive tem um livro bem conhecido, enfim. E aí o que é que a gente vai perceber? As consequências desse excesso de tecnologia, desse isolamento, da sensação muitas vezes da vivência do tédio, por exemplo, para ouvir um áudio, se vai assistir uma aula ou um vídeo, é tudo acelerado. Um vídeo hoje para dar engajamento tem que ser 1 minuto no Instagram, no TikTok, né? Quanto menos tempo, melhor. Então, a informação, ela é acelerada, tá tudo acelerado. E aí, quer queira ou que não, por exemplo, um jovem que vai conversar com a gente aqui, a gente não tá falando acelerado no modo 1.5 ou 2. Então, te ouvir já vai causar uma sensação de mal-estar, de desconforto, de impaciência. Então, vejam, né? Então, são muitas coisas que estão sendo perdidas dos anos 2000 para cá e que tudo isso é muito sério. Tudo isso tem mostrado uma geração que, infelizmente, tem precisado de cuidados maiores, tem precisado que a gente possa também investir em pesquisas, em estudos, para a gente até pensar como lidar com todos esses impactos, porque o que a gente vê hoje nessa geração mais jovem já são os impactos dessa vida, que é uma vida que vem da era tecnológica, que vem da era da adolescência na pandemia, grande parte deles, Sim. e que a gente vai perceber que dentro desse contexto acelerado e desse isolamento, são muitos os impactos, muitos sofrem a dificuldade de fazer amizades, de se comunicar com o outro. E de até quando se comunicar, como eu falei, ter essa dificuldade do ouvir, porque não é acelerado, porque as coisas não são da forma como eu gostaria, não são no meu tempo, e isso também é reflexo desse contexto acelerado, produtivista, capitalista, sem falar numa série de outros fatores, de desigualdades de gênero, de desigualdades sociais, que cada vez mais vão se intensificando. Porque quem é a era que está na tecnologia hoje? A tecnologia não está para todos.
Então, desde o início dos anos 2000, a tecnologia ela inicia para um determinado público. E que público é esse? Classe média, alta e os demais. São cada vez mais excluídos, são muitas vezes aqueles analfabetos digitais, e aí a gente já vai vendo outras consequências de quanto, como eu falo, quanto maiores as vulnerabilidades, maiores as consequências. Então, realmente, assim, a gente hoje tem muitas problemáticas que estão lá, nas raízes do que a gente lida, que são as pontas. Porque o que chega pra gente, por exemplo, num consultório de um psicólogo, é alguém que está com a queixa de uma possível depressão. É alguém que está ali com o histórico de ter tentado suicídio, de estar com sentimentos ou pensamentos de não querer mais viver, tá? Mas isso é a ponta. Então, quando a gente vai ver todos esses outros fatores que estão ali entrelaçados, a gente percebe que são questões complexas, são questões coletivas, são questões estruturais. E aí, como é que a gente vai lidar com questões estruturais? Quando eu penso, por exemplo, no racismo, quando eu penso, por exemplo, na desigualdade de gênero, quando eu penso, por exemplo, nas discriminações, LGBTfobias, com relação à etnia, que é o que é vivenciado pelo povo indígena, quilombola, cigano, ribeirinho, dentre outros. Então, a gente vai percebendo que, infelizmente, a nossa sociedade ela está cada vez mais adoecida. E aí, isso tudo pode refletir como um conjunto de consequências que pode levar à sensação de não querer mais viver, sensação de vazio, sensação de falta de sentido de vida, sensação de que talvez seja melhor por fim Eu a acho que tudo até isso. de não pertencimento. Sim, sim, muito. Professora, em relação aos idosos, Sim. a gente pode dizer que é o abandono familiar? Também, não só, né? Assim, a gente vai perceber que quando a gente pensa nos nossos idosos, primeiro que muitos dos nossos idosos hoje, a gente vai perceber a diferença cultural, as dificuldades para lidar com as questões que é da própria evolução da nossa cultura, da nossa sociedade. Então, os nossos idosos de hoje são idosos, por exemplo, que estão vendo esse mundo acelerado, esse mundo tecnológico. E óbvio que muitos vão se sentir excluídos, né? Se bem que para alguns grupos menores, de novo, né, que tenham determinados acessos, para esses, eles ainda acompanham um pouco de todo esse processo que nós estamos. Mas para grande parte, a maioria não. Então, termina que muitas vezes é aquele idoso que até vivencia o ninho vazio, ali de ter, como eu digo, filhos e filhas que estão vivos, mas é como se eles fossem órfãos, sabe? É como se os pais e as mães não tivessem mais ali, porque, assim, quando eu falo isso, não é culpabilizando, mas é no sentido de que a gente está num contexto acelerado, a gente está num contexto de que as pessoas estão tão sobrecarregadas, trabalho, família e suas outras questões que te consomem, que muitos vão se distanciando de seus pais, né? E aí, dentro desse processo, muitas vezes existe por parte de pessoas idosas a sensação de isolamento, esse ninho vazio, essa sensação da falta de assistência, da falta da presença dos filhos, muitas vezes a sensação de que eu estou dando trabalho De para não eles, produtividade mais. a não produtividade, porque vem a aposentadoria, a mudança, né? Ociosidade. Isso, exatamente. Muitas vezes também a própria sensação de tédio. Então, a gente observa que, de novo, as questões estruturais, sociais, culturais, elas são impactantes. E como influencia a vida do indivíduo? Demais, né? As pessoas estão cada vez mais sobrecarregadas. E estão sobrecarregadas por quê? Mas cobradas também, né? Exatamente. E nós estamos aqui, 4 figuras femininas. E quando eu falo na desigualdade de gênero, por que que as mulheres são as que mais estão sobrecarregadas? Por que que as mulheres são os maiores índices de depressão, são os maiores índices de transtornos de ansiedade, são os maiores índices de tentativas de suicídio? Então, as mulheres, elas estão cada vez mais pedindo socorro e elas não são ouvidas, pelo contrário. Ah, é louca. Ah, é piti. Ah, ela tá fazendo isso só para chamar atenção. E aí, infelizmente, quando a gente vai ver todo um processo histórico, social, cultural, por mais que a gente tenha, óbvio, algumas evoluções, mas infelizmente a desigualdade ela ainda é gritante. Então, a sobrecarga que hoje cai mais em cima das figuras femininas, de ter que ser mãe, ser dona de casa, que tudo isso é invisibilizado, não é visto como trabalho. Sim. O trabalho doméstico é invisibilizado. O trabalho de eu educar os filhos é invisibilizado. Ter que gerar renda para se manter, às vezes é o que é visibilizado, mas como ela vai conseguir gerar renda para se manter se ela também tem esses outros trabalhos que consomem, que são invisibilizados? Então, muitas vezes, essa coisa de que a mulher precisa ser forte, a mulher nasceu para cuidar, a mulher nasceu para procriar, a mulher nasceu para isso ou para aquilo, gente,
Acredito que não só pelos movimentos feministas, mas muito do que se evolui hoje na nossa sociedade já mostra que a gente precisa quebrar, a gente precisa ter uma sociedade mais igualitária. Quando a gente fala em gênero, a gente precisa de uma sociedade que reconheça os papéis. Então, por exemplo, se você pensa numa relação heterossexual, pai, mãe e filhos, os filhos devem ser cuidado de quem? Dos pais. Se a gente, por exemplo, tem uma separação entre esses pais, se a gente for pensar, qual é o lógico que a gente tivesse uma guarda compartilhada? A gente até tem na legislação hoje a guarda compartilhada, mas o que é que a gente observa? A maioria dos casos não são da guarda compartilhada, a maioria dos casos é ainda do modelo mais antigo, que é o modelo presente, de que a mulher fica com os filhos, na maioria das vezes. A figura paterna vai pegar os filhos no final de semana, a cada 15 dias, e olhe lá, quando pega, ou quando contribui com algum valor financeiro que a gente sabe que é insuficiente, que mal dá para pagar o mínimo do básico que se tem, de gastos com as crianças, com os filhos, enfim. E que a gente vai ver que a ausência da figura paterna, que a ausência do cuidado compartilhado, óbvio que vai sobrecarregar. Mas por que essa mulher está sobrecarregada? Porque existe uma legislação. Se a gente tivesse na legislação apenas a guarda compartilhada, a gente ia ter que ter a presença das figuras também paternas na responsabilidade, no cuidado, no fazer. Mas como a gente, desde a legislação que foi feita por homens, porque não eram as mulheres que estavam lá atrás produzindo todas essas leis, então óbvio que o contexto machista, que o contexto que ainda temos na nossa sociedade, que reforça cada vez mais as desigualdades de gênero, mostram claramente que enquanto a gente não quebra tudo isso, enquanto a gente realmente não conseguir uma mudança maior da nossa sociedade, nós vamos continuar mais e mais adoecidas. Isso. Professora, ficaríamos aqui, o quê? Mais 2 horas conversando sobre esse assunto, que é um assunto chocante, mas necessário ser discutido e levado informação à população. Mas eu vou voltar só um pouquinho para faixas etárias das crianças e dos adolescentes, né? Que além da família, os professores também são grandes parceiros nessa detecção, vamos dizer assim, né? Prestar mais atenção em como os seus alunos se comportam em sala, na hora do intervalo, enfim. Porque o grande aumento nessa faixa etária também, professora, diz respeito a esses jogos na internet, né? Que tem os jogos que estabelecem desafios para que eles cumpram esses desafios, e muitos desses desafios são relacionados a tirar a própria vida. Exato. A gente vê que essa também é mais outra problemática, porque esse acesso todo à tecnologia, esse acesso todo muitas vezes a uma falta de uma supervisão, de um acompanhamento, sem limites, tudo isso vai gerando impactos maiores. A dependência da tecnologia, a dependência de jogos hoje, principalmente em crianças e em adolescentes, é algo que realmente é mais uma das problemáticas que, se a gente não cria estratégias coletivas, envolvendo a família, sensibilizando, havendo aí mudanças comportamentais dentro do lar, porque quando a gente pensa em problemas, principalmente que envolve crianças e adolescentes, a gente precisa ter uma mudança muitas vezes na relação familiar, e aí a gente se depara com resistências, porque muitas vezes é visto como, o problema é ele, não somos nós. E a questão é pensarmos, a problemática envolve a todos nós. Não é que ele ou ela seja o problema, que muitas vezes a criança ou o adolescente é a esponja. E a maioria, o problema é a própria família, né? Assim, o pai, a mãe, os adultos ali que tá refletindo no comportamento daquele jovem. Também. O acesso irrestrito, né, à internet e à tecnologia. Isso. E muitas vezes a responsabilidade que deveria perpassar as famílias, essa responsabilidade é terceirizada e é jogada para a escola. Como se os profissionais da educação tivessem que também atuar como pais, como mães. E não é à toa que a gente vê hoje quantos e quantos profissionais, principalmente professoras, figuras femininas, relatando o quanto que elas têm que se virar muitas vezes nos 30, mesmo entendendo e sabendo que não é o papel dela, mas o quanto que muitas não estão ali, muitas vezes nesse processo do cuidado, do afeto, né, assim, e de coisas que não era papel da professora, mas seria um papel da família. Então isso hoje em dia, assim, é muito terceirizado, é muito colocado
para o outro. E aí, se a gente tem alguma problemática, busca-se culpados, busca-se culpabilizar. Então, assim, profissionais de educação, um recado que eu dou agora para vocês, né? Assim, não absorvam para vocês aquilo que não é de vocês. É importante que vocês, profissionais de educação, saibam como lidar com essas questões de saúde mental. Hoje em dia, nas escolas públicas e particulares, a gente já tem trabalhos envolvendo habilidades socioemocionais, que é um ponto interessante, importante, mas que não vai resolver. Não é só ter uma disciplina que trabalha habilidades socioemocionais que a gente vai resolver todas essas problemáticas, mas já é um passo, já é um caminho que a gente vem construindo. Segundo, é importante ter conhecimento. Então, a maioria dos profissionais da educação, eles não tiveram capacitação, eles não sabem como identificar, como lidar. Então, é importante que a gente promova. A gente tem uma legislação, quando pensamos a questão da prevenção da autolesão e do comportamento suicida, a gente tem uma legislação que, dentro da nossa legislação, desde 2014, né? E agora mais recente, que saiu a última publicada no ano passado, que já coloca que os profissionais das escolas e da saúde precisam ser capacitados. Mas quem capacita? Como capacita? Porque muitas vezes, dentro dos contextos públicos, a gente vê as precariedades. E dentro dos contextos particulares, muitas vezes não se tem um interesse e um investimento para esses processos de capacitação. Então, termina que tudo vira uma bola de neve. E aí, os professores, que são aqueles que estão na ponta, se viram nos 30. Então, o que eu vejo muitas vezes é como se a escola estivesse pegando fogo e os professores e professoras que não são bombeiros e bombeiras Tentando apagar. É isso. Indo Né? à exaustão, né? Exato, tá Porque a adoecido escola também. é uma parceira, a base é a família. Exato, e a gente É. precisa trabalhar em conjunto, né? A gente entende que a parceria entre família e escola, isso é uma coisa que se a gente for ver na educação, enfim. Então, se a gente não caminha junto nesse tripé, fica mais difícil. Isso. E aí, infelizmente, a gente vê que na prática, principalmente quando a gente não tem, né, a parceria e quando a gente não caminha junto, o percurso ele se torna realmente mais árduo, né? E quem se envolve mais, porque óbvio, quem tá na ponta, que é aquele professor, que é aquela professora que convive no dia a dia, que tá ali com aquela criança ou com aquele adolescente que se preocupa, que quer fazer algo mais e que muitas vezes se sente limitado, impotente, muitas vezes é ameaçado, dependendo do contexto onde ele esteja, né? Então, tudo isso adoece. Não é à toa que hoje em dia a gente tem aí tantos casos de profissionais de educação que pediram licença Sim. dos seus trabalhos, que não aguentaram mais a sala de aula por questões que também envolvem tudo isso, né? Ô, professora, antes de adentrar nos seus livros, nós queríamos que você dissesse como a população pode ajudar o Cavida, que está passando por esse momento tão delicado, né? Isso. E que a população necessita dessa instituição. Eu convido, na verdade, as pessoas a conhecerem. Porque, assim, como é que a gente vai contribuir, vai ajudar com uma instituição que a gente não conhece? Tem o Instagram, né? Então, as pessoas, eu convido as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, a conhecer. Visitem o Instagram, @ONGCavida. Se de repente você perceber ali que você pode contribuir, seja com a sua mão de obra, com um trabalho voluntário, ou doando materiais, a gente não... É óbvio que o financeiro é necessário. Isso. Mas eu entendo que hoje em dia existem dificuldades para esse apoio financeiro. Então, se a pessoa não quiser doar financeiramente, quiser doar materiais, faz contato conosco. A gente sempre precisa de materiais de limpeza, materiais de escritório. Então, a pessoa também, ou a instituição, né? Se for uma instituição que queira ser parceira, ou que queira coletar aí com um grupo de pessoas materiais, enfim, faz contato conosco. E aí, vem conhecer também a instituição pessoalmente, né? A gente está nesse processo agora de mudança ao local que nós atualmente estamos funcionando. A casa foi vendida, e aí a gente está em busca de algum lugar que seja parceiro, que a gente possa funcionar junto. Então, se de repente, né, quem estiver nos assistindo ou ouvindo, se ainda tiver a tempo desse período que nós estamos agora, faz esse contato, vem nos auxiliar, vem nos ajudar, porque realmente, assim, sempre tem alguém que precisa, né? E cada contribuição, ela com certeza, ela é bem-vinda, não só nos atendimentos, não só construindo na rede social, mas muitas vezes a pessoa até pergunta, poxa, eu queria ajudar, mas não sei como. Vem falar com a gente. Qualquer pessoa pode ser voluntário. Isso, qualquer pessoa pode ser voluntária, pode trabalhar na limpeza, pode trabalhar no administrativo, pode trabalhar em diversas áreas que nós temos para além dos atendimentos.
Certo. Fala um pouquinho do seu livro. Então, e aí resumindo, né, assim, os livros são produções que foram se desenvolvendo ao longo desses anos, né, de formação. O mais recente é o Autópsia Psicológica, que é esse Sim. aqui, um guia teórico e prático. Comentei, né, aqui nesse momento do podcast sobre autópsia. Então, as pessoas que se interessam, querem conhecer um pouco mais como é que a gente constrói esse perfil psicológico após o óbito. Esse é um livro realmente bem didático, que traz um passo a passo, né? A gente também tem aqui o que é direcionado à escola e ao contexto universitário, que foi essa penúltima publicação e que aqui eu trago também para profissionais, principalmente da educação, como que a gente pode lidar, identificar, intervir. E tem o comportamento suicídio e o acolhimento das suas expressões, que aí é quando eu falo, por exemplo, de poesias, de músicas, de redes sociais, como que a gente pode, de repente, perceber aí comportamentos que muitas vezes não são identificados. Então, quando eu falo do comportamento suicida ser essa expressão comportamental, é justamente no sentido de entender que não é um adoecimento, não é uma patologia, não é à toa que comportamento suicida não é considerado um CID, um transtorno. Comportamento suicida ele é considerado como uma questão comportamental e que a gente precisa entender o que está por trás. Sim. Pode ter a presença de transtorno mental, sim. Pode ter a presença de alguns aspectos psicológicos. Pode ter a presença de alguma questão envolvendo aspecto biológico, genético, enfim. Então, como eu falei, um conjunto de fatores. Geralmente é complexo e multifatorial. E para questões complexas multifatoriais, não vamos ter respostas simples e não vamos ter formas de tratar simples. Vão ser formas também complexas e multifatoriais, que envolvem uma intersetorialidade, que envolve vários profissionais. Então, até um recado para os colegas psicólogas e psicólogos, não trabalhem sozinhos. A gente não dá conta só, Não. né? Lidar, acompanhar, enfrentar tudo isso, oportunizar para que muitas pessoas que chegam até os nossos consultórios ou os nossos serviços com essas características comportamentais, seja das tentativas, seja de sentimentos ou pensamentos, ou seja do processo de luto porque perdeu um ente querido, não levem sozinhos essa demanda, porque a gente precisa lidar com tudo isso de uma forma multidisciplinar, entendendo que não é uma questão individual, que a gente precisa de ações coletivas, que a gente precisa de estratégias que envolvem outros atores, seja família, seja amigos, enfim, que é justamente a construção de redes. Sem construir redes, o percurso vai ser muito mais E é difícil. uma forma também do profissional se cuidar, né? Exatamente, e que óbvio, o processo de autocuidado é fundamental. Não é porque, por exemplo, nós somos profissionais da psicologia que nós somos isentos. Às vezes a gente se espanta quando recebe a notícia de algum profissional, seja psicóloga, psiquiatra, médico, enfim, odontólogo, que praticou suicídio. Nossa, como assim? Profissional da saúde, profissional da saúde mental. E aí as pessoas acham que a gente é blindado, né? Por isso que no início eu falei, antes de ser psicóloga, eu sou Wilza, pessoa, né, que gosta de praia, que gosta de viajar, que tem minha vida pessoal. Então é isso. Então nós também nos sentimos, nós somos humanos. Então antes de ser psicóloga, nós perpassamos por essas questões muitas vezes. E óbvio que é importante que a gente também tenha o nosso processo de autocuidado, que a gente também possa ter as nossas redes de apoio, que a gente também possa ter nossas estratégias para promover a nossa saúde mental e entender, mais uma vez, que não é uma questão individual, mas que a gente precisa de uma rede. Sim. Minha gente, o que dizer para essa mulher, hein? Perfeita. Gratidão. Foi Muita uma gratidão aula por esse muito momento. bom. maravilhosa. Cada encontro com você é uma aula maravilhosa. É uma aula, é Muito verdade. obrigada, Wilza, pela sua atenção, Obrigada. a sua disponibilidade, viu? Sempre que eu te ligo, que eu entro em contato, você diz, tal dia, tô lá. Muito obrigada por Obrigada, isso. obrigada Conta pela comigo. disponibilidade, Um sair abraço. correndo do interior. Foi Conte muito bom comigo. mesmo. Me coloco à disposição para vir aqui em outros momentos, para a gente trabalhar a mesma temática ou outras e deixar o contato também, né? As pessoas que de repente queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho, o Instagram é o Will Psicologia. E se vocês também, alguém que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, quiser entrar em contato, meu telefone também é aberto, 82991826029. Então, as pessoas também podem mandar mensagem, se precisar de alguma orientação, de algum apoio. Eu sempre digo que, assim, a resposta não vai ser imediata. A resposta vai ser quando eu visualizar e que eu puder responder. Mas eu, geralmente, sempre respondo. E aquilo que tiver ao meu alcance, eu me coloco aqui à disposição, não só a vocês, mas a quem está aqui também nos acompanhando, nos assistindo e nos ouvindo. Obrigada. Imensa Muito obrigada. gratidão. Obrigada, meu amor.